hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns filtros que você precisa parar de usar na sua mente. Tá acostumado a usar os filtros aqui do Instagram, né? Pois é, existem filtros que você coloca na sua mente também e faz com que você interprete a realidade de uma forma diferente e muitas vezes prejudicial. Eu dividi esse vídeo em duas partes e nessa primeira parte eu quero falar sobre filtros que interferem na sua relação com outras pessoas. Escolhi 2 filtros que podem ser utilizados desta maneira, afetando os seus relacionamentos e prejudicando eles. E o primeiro filtro é o filtro da rotulação. Quantas vezes você já se percebeu numa situação em que você olhava para o outro, seja seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, enfim, e falava: nossa, fulano é insuportável, nossa, fulano é chato mesmo. O que acontece na hora que você pensa que a pessoa é chata, que você pensa que a pessoa é insuportável, que a pessoa é difícil? Você fica bem animada, não é mesmo, para continuar insistindo naquele relacionamento? Ou é o contrário? Muito provavelmente, você sendo uma pessoa normal, quando você pensa assim, aquilo já produz um efeito negativo em você. A sua disposição para lidar com aquela pessoa baixa consideravelmente. E lidar com aquela pessoa se torna, então, muito desagradável. Se tem um filtro, então, que você precisa eliminar do seu dia a dia, se chama rotulação. Recentemente passei a tarefa para uma paciente, talvez ela até esteja me assistindo nesse momento, de parar de rotular o marido dela. Afinal de contas, a relação estava ficando realmente muito desagradável, porque quem é que fica feliz se relacionando com uma pessoa que você identifica tantos rótulos negativos nela? Pois então, ela tem trabalhado com esse desafio, eu tenho até que dar os parabéns porque ela está indo muito bem nessa tarefa. E é claro que vão ocorrer situações, né, e eu estou citando isso porque hoje eu atendi e ela falou assim: Karine, mas foi impossível não rotular. É claro que vão ocorrer situações em que a gente vai pensar em algum adjetivo para avaliar aquela pessoa. Não é que você nunca mais vai poder usar adjetivos no seu dia a dia, mas nós precisamos pensar que muitas vezes nós nos habituamos a usar os rótulos como meio de interpretar o outro, e isso está causando problemas porque está nos fazendo perder de vista o que de fato está ocorrendo na situação. Será que fulano é difícil? Ou será que fulano está tendo um dia difícil e por isso está mal-humorado? Será que meu filho é teimoso? Ou será que na idade em que ele está é natural que as crianças insistam em agir desta maneira e por essa razão rotulá-lo não vai facilitar as coisas? Quando eu abandono o uso do rótulo, eu me permito compreender melhor a situação que está por trás do comportamento do outro, ao invés de simplesmente justificar que o comportamento do outro se dá porque o outro é aquilo. Por isso, abandone então a rotulação dos filtros que você usa aí na sua mente para lidar com outras pessoas. O segundo filtro que eu separei para falar, então, que influencia os seus relacionamentos, se chama leitura mental. Filtro terrível, porque faz você sair tirando conclusões sobre o que passa na mente do outro, o que o outro pensa, o que o outro sente, sendo que você não possui evidências suficientes para isso. Você não tem a capacidade de ler a mente do seu marido, mas você pensa que ele acha que você está gorda porque ele te chamou para ir fazer uma caminhada ou para entrar numa academia. Tem gente aqui me assistindo, com certeza já pensou isso. Ou então você pensa que as pessoas acham que você não é boa o suficiente. Ou então você tem medo de falar em público porque você acha que as pessoas vão pensar tal e tal coisa de você. Olha só, ficar lendo as mentes das pessoas ao nosso redor dá muito trabalho, e um trabalho um tanto quanto dispensável e ineficiente, porque nós não somos capazes de fazer essa leitura adequadamente. Não, Karine, mas eu conheço o fulano há muito tempo, eu tenho certeza que ele estava pensando aquilo. Não, mas ele me deu sinais, ele fez assim, assim, né? Tem pessoas que vão ficando especialistas em microexpressões para interpretar a mente do outro. Olha, vamos fazer o seguinte: se você quer ficar especialista em alguma coisa, fique especialista em entender a si mesmo, entender o que está causando aquele pensamento, por que será que você está interpretando o outro daquela forma, e isso vai ser muito mais interessante para você. Porque muitas vezes as leituras mentais que nós fazemos são, na verdade, uma projeção de pensamentos nossos que nós colocamos na cabeça do outro. Então, eu acho que eu não estou legal no meu peso. Aí eu penso que é isso que as pessoas pensam de mim. Eu acho que eu não estou me expressando bem quando estou falando em público. Então eu olho para o público e se alguém fez um cochicho, eu já entendo que está me criticando. Percebe? As minhas ideias, os meus pensamentos
são colocados na mente da outra pessoa e aí eu leio que é aquilo que a pessoa está pensando, e imaginar isso só faz com que eu me sinta mal, com que eu me sinta ansiosa na situação, ou então, em alguns casos, até entre em conflito com o outro, né? Porque eu posso ficar emburrada, achar que meu marido está dizendo tal coisa que ele não quis dizer, simplesmente porque foi aquilo que eu li da mente dele. Quando, na verdade, eu poderia parar e entender, por que será que eu estou me sentindo criticada? Será que eu mesma não estou satisfeita comigo? Será que eu mesma estou insatisfeita com a forma como eu estou agindo ou com aquilo que eu fiz e por essa razão acho que as pessoas também estão? Bom, pense nesses dois filtros, pense em como eles podem estar atrapalhando o seu dia a dia e durante essa semana desafie você mesmo a procurar entender mais o outro ao invés de rotulá-lo e a procurar entender melhor você mesmo ao invés de ler a mente dos outros nas situações em que isso puder ocorrer. E depois, se você sentir à vontade, comenta aqui como foi fazer essa experiência. No próximo vídeo eu vou falar sobre mais 2 filtros que nós utilizamos e que interferem diretamente na forma como nós nos sentimos, como que nós somos capazes de produzir ansiedade e até mesmo um humor deprimido a partir de filtros que colocamos em nossa mente. Um abraço e até o próximo vídeo.